Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com o game designer André Vantes, contando um pouco para a gente como é o mundo do game designer, falando um pouquinho sobre esse mercado. Quer dizer, para as pessoas que são acima de 40 anos, né, que eram mais acostumadas com as coisas mais físicas, mais concretas, né, às vezes há um pouco de dificuldade de trabalhar nesse negócio virtual, né, como você mesmo colocou. Não precisa nem mais uma mídia física, um disquete ou um pendrive, né? Você passa tudo isso através da internet. Exatamente. Né? Hoje em dia você tem um celular, você... Outro dia eu fui contar, eu tinha 62 jogos dentro do meu celular. E você não tem nada assim físico, é só o celular ali. Hoje em dia, por exemplo, eu faço meu trabalho inteiro caber numa pasta. Eu tenho meu computador, meu celular, as coisas que eu testo, cabo, um fone de ouvido, um caderno e acabou. E o rascunho? Faço no papel, tenho o caderno, vou fazendo. Claro que a gente ainda tem aquele apego ao papel, não importa o quão digital seja seu projeto. Sim. Não existe uma sensação igual a de desenhar no papel, igual a de rabiscar o papel mesmo, usando lápis e borracha. Podem inventar o tipo de mídia que for, aplicativo onde você faz sketches, onde você rascunha, desenha, mas o papel continua insubstituível. Nós estamos num momento de uma transformação muito grande, né, da comunicação do mundo, né, no planeta. Nós estamos numa fase de transição, e a transição cada vez mais rápida, né, desse processo. Saímos da mídia impressa há poucas centenas de anos, né, da primeira gráfica, né, que imprimiu o jornal, um livro, depois passamos para o rádio, depois a televisão. Sempre quando houve uma transformação, dizia-se que a anterior seria extinta, mas a gente percebe que há uma convivência, lógico, que uma migração muito maior. Até a própria televisão está passando por uma declínio, né? Em termos da progressão aí do uso das mídias, os smartphones, né? Das mídias digitais. E agora nesse novo mundo de negócios, né, que você bem colocou aí, já ultrapassou em termos de investimentos, em termos de volume de negócio, o cinema, né? E exatamente, as mídias a gente acha que vão ser extintas, mas na verdade o que acontece é que elas são assimiladas, porque cada mídia cumpre um papel diferente. Hoje você tem um declínio em relação à audiência da televisão, mas na verdade é porque a televisão está na internet hoje em dia. Você não vai ligar a televisão para assistir um canal aberto. Sim. A gente está migrando para um tipo de conteúdo sob demanda, porque na internet você não precisa ter uma programação passando o dia inteiro. Você pode simplesmente ter uma base de programação e o próprio usuário escolhe o que ele vai assistir, que é o que a gente vê em vários serviços de programação sob demanda. Os jogos também são assim, você não tem mais a sua estante ali com seus jogos, você tem um catálogo de jogos na internet, você compra ou baixa eles, dependendo de como for o modelo de negócio de cada um, e você joga ali. E se você precisar, se você não quer mais, você simplesmente deleta ele do seu computador. Descarta. Existe um termo que a gente usa para detalhar um pouco a parte dessa transformação, que é a ubiquidade, que é quando a tecnologia converge para um ponto. Então, hoje em dia, a gente, por exemplo, não tem mais rádio, não tem mais pager, não tem mais... Está tendo declínio na televisão, mas, na verdade, é porque todas essas tecnologias foram assimiladas por tecnologias centralizadoras. O smartphone é uma delas. E o que vale é o conteúdo aí nisso. Exatamente. Né? Quer dizer, a produção de conteúdo continua evoluindo. Tanto o conteúdo que era para o jornal, para a televisão, para o rádio, né? Justamente porque na internet a gente tem uma via de mão dupla. Não existe uma transmissão de conteúdo unidirecional, de um ponto a outro, ao telespectador. Qualquer pessoa pode ser produtora de conteúdo hoje na internet.
Sim. Então, qualquer pessoa pode chegar, vou criar um canal de vídeo no YouTube. A pessoa vai lá, arranja uma câmera, filma o que ela quiser filmar e cria. Se ficar bom, pode ser que ela fique famosa, pode ser que ela ganhe muitas visualizações. Qualquer pessoa pode fazer isso. Você tem uma rede mais distribuída de conteúdo. Você pode ser... todo mundo passa a ser um criador e consumidor de conteúdo. Uma coisa que eu acho interessante é que os smartphones, cada dia tem uma câmera com melhor qualidade, né? E todo mundo fotografa. Mas nem por isso houve declínio do número de fotógrafos, né? Pessoas contratadas para fazer fotografias. Justamente porque o profissional, o fotógrafo, ele não depende da tecnologia em si. Ele depende de todo o conhecimento da fotografia. Quando a gente olha de forma leiga para a fotografia, a gente acha que é uma tecnologia que faz uma imagem. Mas, na verdade, existe todo um pensamento por trás, um pensamento estético, um pensamento de composição, conhecimento sobre iluminação, muito conhecimento sobre iluminação, como é que a luz reage no ambiente, como é que você cria a cena a partir dos elementos que já existem. E às vezes isso acontece em uma fração de segundos na cabeça de um fotógrafo experiente, porque justamente existem coisas que a tecnologia não faz, que são inerentes à capacidade humana. É muito comum se ouvir assim, que foto linda, mas também com essa câmera, né? Exatamente, é a mesma coisa você, que bom, muito bom isso aí que você fez, mas com esse computador é fácil, né? Não porque existe aquela característica humana que a gente consegue fazer, que nem dizem, as máquinas vão tomar o trabalho das pessoas, a automatização vai acabar com os empregos. Vai acabar com os empregos mecânicos, vai acabar com os trabalhos que são repetição mecânica. Porque no âmbito criativo, não existe máquina que vá conseguir ter uma capacidade de cognição humana. A gente sempre tem cientista tentando comparar o cérebro com o computador. O cérebro com o computador. Até pontos que chegam e falam, gente, não tem como replicar o cérebro humano em um computador. Sim. Existem coisas que é inerente à nossa capacidade. E principalmente em relação à criação, em relação a qualquer tipo de atividade criativa, de experiência. André, por fim, quais as perspectivas que você tem? Você depende de investidores para você ampliar a sua capacidade de produção? Como qualquer negócio que a gente cria, investidores são sempre muito importantes. Tanto como um negócio tradicional, de investimento e retorno, um modelo de negócios bem definido, plano de negócios, como um mecenato, onde existe uma relação de investidor e artista. Só que é muito importante porque a tecnologia, ela é cara. As tecnologias de ponta, elas não são fáceis de se adquirir, principalmente no Brasil, por exemplo. Hoje existe uma tendência da criação de jogos em realidade virtual. Sim. Só que ainda é muito complicado conseguir qualquer aparato de realidade virtual no Brasil. Então, muitas vezes, pode existir um facilitador nessa situação. Um investidor pode ser um grande facilitador, não só do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista do networking, onde ele tem contatos, por exemplo, para adquirir essas tecnologias, para conseguir reunir uma rede mais íntegra, onde os projetos possam ser desenvolvidos e a gente consiga mostrar que existe muito potencial aqui. Ok, obrigado, André Vantz, e sucesso aí na sua carreira aqui, tão jovem já produzindo os games. Obrigado pelo convite.